Caião, trabalhei com um irmão em um ministério de cura e libertação. Ele via demônios em quase todas as pessoas. E eu passei a pensar que via também. Há um tempo atrás resolvi me afastar porque aquela crença começou a me trazer frustrações, porque expulsava demônios. Eu pensava que o poder vinha de mim. Adoeci na fé por uma corrente de avivamento. Hoje essa pessoa que se dizia meu pai na fé passou a me amaldiçoar e falar mal de mim aos 4 cantos. Posto que ele é visto como um enviado de Deus na igreja, todos se voltaram contra mim e apoiando ele. A caminhada está difícil desde então. Por outro lado, sinto que minha decisão tem me aproximado cada vez mais de Jesus e me feito entender que o Pai é muito maior que a gritaria e os demônios que se manifestavam. E devo muito dessa nova visão à VMVTV. Obrigado, Caio. Amém. Agora, estive a ponto de me suicidar. Você foi um instrumento do Senhor na minha vida. Porque a gente fica ouvindo aqui as histórias e você passou disso ou não viajou por dentro dessa vereda, não tem ideia de como fica a cabecinha das pessoas aí dentro. Não tem ideia. É só atendendo, assim, olhando no olho, para você ver o que pode gerar. Como eu já vi gente que ficou esquizofrênica, gente que está seriamente drogada, com drogas médicas poderosas para ver se a pessoa se acalma das pulsões angustiadas que vai ficando quando porventura rompe com essa estrutura ou não se recuperou mais aos olhos desse sistema e a pessoa fica se sentindo um bagaço para o resto da vida. É algo diabólico, é terrível. Como a pessoa aqui nos disse, contraiu essa enfermidade num círculo de avivamento. Vê se a gente se reúne para avivar a fé, para ficar doente assim. Que Espírito Santo é esse? Que Evangelho é esse? Que presença de Deus é essa? Que ensino é esse que entorpece a alma, que apavora o espírito, que gera pânico, que cria dependência de pessoas por outras pessoas, que vai fazendo a vida se transformar num acontecimento de existência de marionete. Isso é tão absolutamente diabólico, minha gente, que não dá para crer que você não enxergue que Jesus não é assim, que o Evangelho não é assim. É só mesmo muita alienação da leitura do Evangelho, para saber que a palavra não é assim, que o Espírito de Cristo não é este. Entenderam? Eu não sei se o Flávio quer dizer alguma coisa, ainda agora eu vi uma tossezinha dele ali. Caio, a única coisa, eu estava imaginando agora, e eu fico à distância, e eu obviamente não tenho nada da vivência que você teve nisso, e nem que o Fonseca, por exemplo, na igreja que ele frequentou, mas a gente vê o quanto isso ainda está arraigado e o quanto é difícil as pessoas tirarem isso de dentro, a não ser que olhem para Jesus. Eu estava me lembrando do texto que a gente ouviu hoje de manhã, que eu gravei do seu site, que você fala sobre seguir Jesus, e desafia como sendo maravilhoso e também como sendo algo difícil, como incômodo, como desafiador ou inquieto para aquele que não resolve largar tudo isso. E o largar tudo isso inclui exatamente isso que a gente está falando. É a percepção que me desvincula das mãos de controle que a gente agora descrevia, e me impulsiona, e me joga, e me leva para as mãos do Pai. É um caminho fácil para a gente que está ouvindo, e óbvio para todo mundo, mas que implica uma série de renúncias, e a maior delas talvez seja justamente abrir mão desse lixo que fica dentro da gente e que faz tão mal, né? E tem, enquanto a gente batia papo aqui, durante o intervalo, surgiu o assunto de quem contribuía mais para o que nesse processo? Se é o controlador no seu afã de controlar, ou se as pessoas já se predispõem a tal coisa. Na realidade, só existem controlados porque existem as ofertas de controle. Mas só existem milhões de controlados porque para cada uma oferta de controle, milhões de frágeis se oferecem. Para serem controlados. Para serem controlados, porque na realidade a maioria das pessoas, tragicamente,
quando todo mundo fala em liberdade, mas todo mundo fala daqui para fora. A grande maioria tem pânico de liberdade, de decidir com a própria consciência, de decidir porque a voz unânime do ser diz: eu creio nisto aqui, é assim que eu vou viver, é assim que eu vou praticar. Eu entendi, é por esse entendimento que eu vou caminhar aqui, segundo o Evangelho. A maioria tem pânico disso, muito medo. É mais tragicamente confortável entregar esse comando a alguém, porque aí a pessoa não precisa pensar e ela vai no fluxo. Tem tanta gente indo que vox populi é vox dei, a voz do povo é a voz de Deus, a companhia dos irmãos é a presença de Deus. Então estamos indo. Se tiver quanto mais gente indo, mais validação a loucura tem, até que a desgraça acontece, até que a casa cai. Aí quando a casa cai e o bicho pega, e o mercenário foge, e o ladrão também, porque eles não têm cuidado das ovelhas, é quando o indivíduo começa a experimentar as consequências disso. Quando o lobo começa a dizer: olha, vou te comer vivo. E aí vem todos esses pânicos, esses medos, esses desesperos, e pode chegar a fazer com que alguém diga o que o nosso amigo aqui falou: eu cheguei a seriamente pensar em tirar a própria vida. Eu não me impressiono com o que ele disse, mas com a corroboração do que ele diz a dezenas, centenas e milhares de outras pessoas, movidas pelos mesmos tormentos, falando, que chegam até ao ponto de pensar nisso, e sem falar naqueles aqui e ali que executam uma loucura por via de uma opressão dessa natureza. Você ia dizendo alguma coisa? Tem uma frase sua que eu passei a usá-la sempre que me era necessário, que ela é muito interessante, que só condena alguém ao inferno aquele que está cheio dele. Imagine você, um cara está dormindo e passa cocô no bigode dele. Ele vai sentir, tá tudo fedendo. Ele vai comer, tá fedendo a comida de cocô. Ele vai cheirar uma flor, tá fedida de cocô. Tudo tá fedido de cocô. Ora, conforme aquele nosso irmão disse, um cara que vê demônio em todo mundo significa o quê? O bigode dele tá cheio, tá lotado, mano. Se você vê demônio em todo mundo, cara, eu não vejo demônio em ninguém, só vejo Deus nas pessoas. É claro, até nos mais estranhos você olha, se você olha com atenção, você começa a ver milagre de ser ali. Tem algo que o próprio indivíduo nunca viu. Esse ateu deve estar cheio de Deus e não sabe. Ele está cheio de uma busca de Deus que eu fiquei notando, mas eu disse: se eu disser isso a ele vai ficar ofendido. O que eu senti foi aquele resfolegar de Paulo, em Atos 9, que diz: respirava Paulo ameaças contra a igreja. Respirava ameaças. A expressão grega é a expressão que define a fera na arena, resfolegante, esperando a hora de abrirem os portões para ele entrar e devorar. Aquilo era que Paulo carregava na alma dele, era aquela resfolegância de devorar, aquela coisa que queria comer vivo, mas que carregava de fato era a denúncia de uma necessidade enorme de Deus, que ele tapeava com ódio, com raiva, dizendo: já até coragem eu já tive de blasfemar contra o Espírito Santo. Veja como eu estou livre de Deus. Já tive essa coragem. Cuidado, se ele soubesse o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Então, meus queridos amigos, eu quero que você abra o coração e fale do que está dentro da sua alminha, tá bom?